Pronto, então estamos voltando hoje, tentando novamente, né, de mais uma forma presencial. Eu não estou conseguindo conectar a câmera daqui da sala, por isso que vocês não estão me vendo, tá? Mas conseguimos retornar presencial. Acho que isso daí nos ajuda muito dentro desse processo. Eu acho que a gente tem uma facilidade maior agora em resolver interagir, né? Tem gente em sala de aula, agora a gente consegue tornar tudo mais proveitoso. Comentei com vocês a aula passada e retorno também esse pensamento de que a gente está muito próximo a encerrar o conteúdo de vocês, né? A gente tem praticamente mais uma ou duas aulas, não me lembro direito. E a última semana de maio já é a revisão da prova de vocês, então o tempo vai voar agora. Vocês também vão ficar mais preocupados com qualificação e tudo, então eu acho que isso já vai fazer o tempo ainda ficar mais rápido ainda, tá? A aula passada a gente falou a respeito da formação do SUS, né, em relação às políticas de estratégia de saúde da família que incentivam a educação em saúde, tá? Hoje nós vamos concluir esse pensamento falando de uma coisa importante chamada de NASF. O NASF, ele é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. A gente já vai falar sobre isso, é só espelhar aqui um minuto. Espera aí, só um minuto. Agora abra o PowerPoint. Só um minuto, gente, que eu tô tentando espelhar aqui. Pronto. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim ou não? Sim. Sim, perfeito. Então, olhem só, o que é que acontece? Quando nós tivemos a Lei 8.080, que instituiu o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o que foi que aconteceu? A gente teve uma quebra do modelo de atenção em saúde que a gente estava. Aquele modelo, antigamente, ele era destinado apenas a quem trabalhava, e nós tínhamos um modelo de atenção à saúde que visava apenas as pessoas que procuravam atenção hospitalar. Então, por exemplo, a gente não falava de prevenção naquela época, as pessoas só queriam tratar doença, doença e doença. Perfeito. Quando o SUS surgiu, se pensou um pouco sobre isso, né? Para que a gente vai gastar 20 mil reais, por exemplo, tratando um doente, se nós podemos preveni-lo de adoecer de maneira gratuita, né? E aí o que é que acontece? Surgiu então a discussão de como a gente poderia incentivar os modelos de prevenção, né? E aí, em 1994, surgiu a Estratégia Saúde da Família. A Estratégia Saúde da Família, ela nada mais, nada menos foi uma ferramenta capaz de aproximar ainda mais a população, né, dos serviços oficiais de saúde. Só que com uma característica bem importante, né? A estratégia saúde da família, ela consegue tornar diariamente, né? Ela consegue tornar eficaz o contato diário do paciente com algum profissional de saúde. Então vamos imaginar que agora vocês moram em uma rua qualquer e todo dia lá na tua rua passa um agente comunitário de saúde, um ACS. Hoje você está se sentindo estranho. Olha, eu não tô bem, eu tô sentindo muita dor de cabeça, já tem 3 dias que eu tô assim, né? Eu não sei se foi algo que eu comi. O agente comunitário de saúde, ele tem a possibilidade de ir lá na unidade de saúde, lá na estratégia, pegar, por exemplo, hipoclorito para vocês usarem na água, algum tipo de medicação, soro caseiro, coisas do tipo. Isso é importante porque o usuário ele não precisa sair de casa
ir para a unidade ou ir para o hospital. A gente desafoga, né, o serviço de saúde. Mas, por exemplo, qual é o bairro que tu mora, já? Barreiro? Parque Verde, tu, Thiago? Guamá. Você, Rafael? Marco? Vocês conhecem alguma estratégia de saúde da família onde vocês moram? Hein? Vocês conhecem alguma estratégia no bairro que vocês moram? Não? Ó, a Rafaela conhece. Então, por exemplo, de 3 pessoas aqui, apenas uma sabe onde existe uma, né? Isso por quê? Porque, olhem só, em 1997, a gente estava crescendo com essa ideia. Quando chegou em 2017, nós tínhamos quase 65% da população brasileira abordada por algum tipo de estratégia de saúde da família. No Guamá tem, tá? Lá onde a Rafaela tem mora, nós temos ali perto da maioria, nós temos várias estratégias espalhadas. Só que muitas vezes a gente não tem conhecimento sobre isso. Nós queríamos alcançar, logicamente, que 100% da população brasileira, mas nós temos entraves. Aí, olha só que interessante. Uma pergunta para a gente se fazer é o seguinte: por que de 2012 a 2007 a gente cresceu tanto, né? Nós tivemos um aumento assim mais do que o triplo do número de estratégias de saúde da família. E em 2007 para cá, nós tivemos uma estagnação desse aumento. Pô, a gente queria tanto alcançar 100% da população brasileira e parece que a gente não consegue passar de 70%. Eu dei um exemplo para vocês na aula passada. Falei para vocês que, por exemplo, o fim do programa Mais Médicos foi algo que retardou esse processo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que na época, eu comentei com vocês que os Mais Médicos queriam pagar 10 mil reais para os médicos brasileiros e eles achavam pouco, né? Para trabalhar uma carga horária de praticamente 20 horas por dia, ou por semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, né? De 8 a meio-dia. E aí o que foi que aconteceu? Qual foi a ideia que eles tiveram, né? Eles falaram assim: bom, se a gente não aceitar, o governo federal vai ser obrigado a aumentar os salários. Só que na época, o governo pensou assim: eu não vou aumentar os salários, eu vou trazer gente de fora, né? Isso gerou aquele impacto, né, tremendo, uma discussão fora do comum, porque você trouxe profissionais de outras áreas que não foi só de Cuba, que não tinham um idioma adaptado ao português e tinham padrões terapêuticos diferentes. Então foram pro aeroporto, botaram nariz de palhaço os médicos, né? Acho que vocês viram no jornal na época. E os caras começaram a trabalhar, querendo ou não. Cuba levava 70% dos salários deles, né? Cuba não é uma democracia e eles recebiam apenas 3 mil reais. Então os caras vieram ganhando 3 mil reais aqui no Brasil e foram alocados nas regiões mais complicadas que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, nós temos um município aqui que eu tive a oportunidade de já ir algumas vezes lá, chamado Redenção, Conceição do Araguaia, acho que vocês já ouviram falar, fica no sul do Pará, né? Às vezes a gente vai de van, dependendo do tipo das paradas que se faz, a gente leva 22 horas de van, indo direto, né? Ninguém para dormir, dirigindo para só para almoçar, banheiro e vai direto. E aí o que é que acontece? Quando eu cheguei lá, eu fui pro interior dessa cidade. E lá numa unidade de saúde tinha um médico ocupando. Então eu digo assim para vocês, é muito complicado a gente criticar por estarmos em uma realidade onde o profissional ele pouco pensa nisso. Por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês, gente, vocês preferem trabalhar no hospital ou numa unidade de saúde? O que é que vocês iam falar para mim? Hospital, quer hospital? Unidade? Unidade. Agora, se tu pudesse trabalhar lá na Unidade de unidade da rua saúde, da tua com casa. certeza. Ó, a Anissa também indo para a unidade. Agora eu pergunto para vocês, quem será que fala assim, não, professor, eu quero ir para uma unidade de saúde e eu quero ir lá para o interior de Conceição do Araguaia? Não existe isso, né? Eu tenho uma colega que trabalha em Marabá, ela trabalha no hospital de lá e tem um cargo, alguma coisa do tipo dentro do hospital. Ela falou assim para mim: olha, Dilson, eu ganho aqui em média 10 mil reais por mês, mas eu quero ir para Belém, por mais que eu ganhe menos.
né? Mas eu falei para ela, olha, aqui em Belém, hospital, tu não vai tirar tudo isso. Ela falou, não, eu não tenho condições de ficar aqui. Eu estou ficando presa aqui num tempo. Ela falou que ela quer fazer mestrado, ela quer ter novas experiências. Então, o que é que acontece, gente? É muito complicado a gente incentivar esse processo. E por que a gente está falando tanto da questão do interior, do programa Mais Médicos? Porque a nossa valorização no processo de educação e saúde se tornou mais concentrada, né, se fez muito mais presente através desses programas. Estratégia Saúde da Família, o NASF, que é o que a gente está falando agora, e o programa Mais Médicos. Quando eu vou citar nomes, mas eu não estou fazendo nem críticas e nem apoio político, né? Quando o presidente Bolsonaro assumiu, começou um impasse sobre isso. Primeiro, porque ele queria reduzir os valores pagos no programa Mais Médicos, né? E o que foi que aconteceu? Esses médicos que estavam aqui já queriam ficar aqui dentro. Não é fácil morar em Cuba. A gente visita e tal, mas não é prático. Tanto que, às vezes, quando tinha Olimpíadas em outros países, que Cuba mandava os atletas, eles pediam refúgio, né? Não queriam voltar para Cuba. E aí começou a acontecer isso. E aí o que foi que aconteceu? O presidente simplesmente determinou que haveria o fim do programa, né? Agora eu pergunto para vocês já tiveram a experiência de conhecer algum médico cubano desses que vieram para cá? Tá, nossos amigos aqui já conheceram. Vocês acham que era um profissional ruim? Não, né? Pois é, Cuba tem muitas escolas boas de medicina, né? E formam profissionais muito bons. Eu fui, na verdade, eu sou até hoje, eu sou professor da UFPA, da especialização do Mais Médicos, né? Então, existe um programa de especialização dos Mais Médicos em Saúde da Família, que eu sou professor. E aí, olha só que interessante. Muitos deles estavam totalmente adaptados à realidade, já sabiam muitos processos que envolvem a terapêutica aqui dentro e foram embora. Aí eu te pergunto o seguinte, poxa, você tinha um profissional capacitado que estava à procura de emprego. O cara queria trabalho e ia para qualquer área. Hoje você tem um médico que, por exemplo, só para vocês terem ideia, o meu pai, ele é auditor da SESP, né? E ele falou que às vezes, quando eles precisam fazer uma cirurgia de urgência envolvendo neurocirurgião, por exemplo, vamos imaginar que lá no meio do Pará, lá no Marajó, uma criança caiu, bateu a cabeça e precisa de uma cirurgia extensiva. Ele falou que o médico às vezes chega para a SESP e fala que ele quer 40 mil reais para operar a criança, né? E ele falou que às vezes falam para ele o seguinte, olha, nós não temos como pagar esse valor todo e tudo mais. E ele fala, então não tenho o que fazer, não posso ir. Aí eu pergunto, já pensou você ter a vida de uma pessoa nas mãos e você mensurar valores para fazer isso? Então nós vivemos numa realidade profissional bem diferente do programa Mais Médicos. Isso retardou o aumento da estratégia de saúde da família. Como eu disse para vocês, os médicos daqui não queriam ir ganhando 10 mil, né? E o médico de Cuba vinha para ganhar 3 mil, né? Outro problema que nós temos também é o acesso, né? E a dificuldade de chegar em alguns locais. Por exemplo, será que é fácil instituir um programa Saúde da Família lá no Cumbu? Pode ser que sim, mas e um NASF que vai dar apoio? Será que vai ter que ficar em Belém? Como é que as pessoas vão vir de lá para fazer isso? E breves? Se eu botar o NASF aqui em Belém, quanto tempo de barco? 12 horas. Para vir, 12 horas para voltar. Vai passar o dia inteiro viajando, né? Então a gente percebe que existem empecilhos também que são muito complicados, né? A gente fala dessa caracterização regional, né, a nossa característica geográfica, assim como nós falamos desse problema político. O que é que tem acontecido? Como houve, silêncio, por favor, como houve muita pressão em relação dos mais médicos, o governo Bolsonaro falou que ia revisar para dar continuidade a esse programa Mais Médicos, né? Não sei se isso vai acontecer, mas vamos aguardar para ver, né, se vai ter algum ponto positivo. Bom, olhem só esses conceitos que nós temos aqui.
Portanto, né, o que é o NASF? O SAB é atenção básica. Portanto, ele tem uma responsabilidade junto com a equipe de saúde da família e a equipe de atenção básica, pelo território e usuários, produzindo responsabilidade mútua pelo cuidado. Vocês sabem quem é que coordena uma estratégia de saúde da família? Muito bem. É o enfermeiro que faz essa coordenação. Exatamente. Oi. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a ESA+, ela é uma área geográfica de atuação numa estratégia de saúde da família. Então, o enfermeiro, ele vai reunir aqui com a equipe dele. Então, vamos imaginar que eu tenho 8 ACS. E eu vou dividir a ESA+ em 4 quadrantes. Ou seja, daria para colocar 2 ACS em cada quadrante. Porém, vamos imaginar que o quadrante que nós estamos agora, que é essa sala de aula, tem 70% da população dessa área. Então, eu não posso botar só 2 pessoas aqui. Eu posso botar 4 aqui e 2 ACS para 2 quadrantes menores. Então, a primeira coisa é entender a população que você tem na área, para depois eu distribuir meus ACS. Distribuindo, aí eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, olha, fulano de tal que está no quadrante A pode marcar consulta para pediatra dia de segunda e quarta. Quadrante tal, dia de terça e quinta. E os outros 2 quadrantes dia de sexta. Então, vocês vão vendo uma organização, para não chegar, por exemplo, o acesso da linha A e falar assim, olha, pô, já estou com o dia cheio. E aí você tem uma articulação todo desse processo. Então, olha, gente, uma coisa interessante. Dentro de uma estratégia de saúde da família, existe praticamente esses profissionais. ACS, técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro e o agente administrativo. Dificilmente a gente vê profissionais, outros dentro da estratégia de saúde da família. Mas aí, olha que interessante. Vamos imaginar que, por exemplo, existe alguém lá naquela população que está com uma dificuldade de alimentação. Vamos dar exemplo, uma criança que nasceu, ela está com uma dificuldade a mãe está com uma dificuldade de realizar o aleitamento materno. Não esqueçam disso, todo o processo terapêutico, ou seja, de tratamento de algo, envolve educação em saúde. Ou quando você explica a tomada da medicação, ou quando você explica como melhorar aquele processo. E aí a mãe, quando está com a criança chorando, não consegue amamentar, o que é que a mãe habitualmente faz? Ela marca uma consulta, né? Às vezes paga uma consulta com uma obstetra, uma pediatra e vai até lá. Isso significa dizer que ela precisa ir para atenção terciária. O cara que não tem dinheiro para pagar, ele vai tentar marcar uma consulta na Santa Casa, ele vai tentar marcar uma consulta em algum centro de referência. E será que isso é preciso? Se ele relata isso para o agente comunitário de saúde, o agente comunitário de saúde vai encaminhá-lo, junto com a enfermagem, para um NASF. O NASF, como eu falei para vocês, é o núcleo de atenção. Só para vocês terem ideia, no NASF tem nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico acupunturista, professor de educação física, professor de arte, né, terapeuta ocupacional. Nós temos inúmeros profissionais que ajudam lá. Por quê? Porque ele é um núcleo de atenção. Não é todo dia na comunidade que você precisa de um terapeuta ocupacional. Não é todo dia na comunidade que você precisa de um nutricionista. E aí você direciona ele lá para o NASF e lá ele realiza uma consulta. Eu sobrecarreguei o sistema hospitalar? Não. Mandei para um centro de referência? Não. Fiz todo esse acompanhamento na atenção básica. O que é que hoje a gente tem percebido? Vocês já ouviram falar, a gente tem um desenvolvimento muito grande de crianças que têm algum tipo de atraso cognitivo, tem crianças autistas, tem pais hoje que estão pagando uma fortuna para profissionais particulares, para quê? Para simplesmente dar continuidade a um processo terapêutico. Mas olha, hoje, por exemplo, a UEPA da Almirante Barroso tem um programa gratuito de tratamento. O NASF faz esse acompanhamento. Né? Então, por exemplo, vocês já pensaram no momento em que a saúde pública atingir um número de NASF tão suficiente que a gente não precise mais ter essa busca enfreada por profissionais particulares? Poxa, professor, mas isso é bom ou é ruim? Tem 2 pontos de vista. É bom porque a longo prazo
gente precisa entender que nós precisamos valorizar o que é de nosso direito, é o serviço público de saúde. Só um minuto, existem países na Europa onde 97% dos atendimentos em saúde é da rede pública. Diga, Jean. Sim. Uhum. Sim. Só um exemplo, né? Tá. Uhum. Certo. Pois é. Pois é. Mas aí, olha só, o que é que acontece? Quando você tem, por exemplo, o ACS, que está lá na sua rua diariamente, o ACS ele acaba criando um olhar atencioso de acompanhamento. Se você vai hoje para um atendimento particular, dependendo do atendimento, não são todos assim, o médico ele tem num dia, por exemplo, 20 pacientes. Aí o cara chega lá e fala assim: olha, eu tô sentindo muita dor de garganta, abre a boca. Olha, tá inflamado. Vou passar um anti-inflamatório. Se continuar, você me procura. Você tem um retorno daqui a tantos dias. Ótimo. Só que o que é que acontece? Esse médico não sabe a água que esse indivíduo bebe. Ele não sabe a profissão que ele tem. O cara que é o ACS, ele vê isso. A gente não precisa contar. Olha, esse cara vive chupando picolé debaixo do sol. Um exemplo. Ele sabe a reação do dia a dia dele. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala da atenção básica, que tu falaste aí, a gente chega lá, é muito dificultoso, né? Acontece isso e aquilo outro. A gente precisa entender que isso acontece porque a gente está tendo uma sobrecarga. Se a gente tivesse estratégia de saúde da família em todos os bairros, a gente ia reduzir muito esse padrão, né? Aí você já deve ter ouvido falar, não sei quem é saúde coletiva para vocês, acho que foi Elisângela, que falou sobre tuberculose, né? O tratamento da tuberculose ele é ofertado de maneira gratuita, né, pelas unidades de saúde. A gente está falando de unidade de saúde. O pessoal que tem áreas de abrangência de estratégia de saúde da família, a estratégia pode acompanhar o tratamento da tuberculose, oferecendo a medicação para o indivíduo. Ou seja, você já reduz até o atendimento na unidade de saúde, né? Só que se a gente tem um programa que está em decadência, né? Eu não sei se isso é verdade, mas o governo Bolsonaro eles iam acabar com o NASF. Ele falou, vamos acabar com o NASF. Então, se acabar com o NASF, você vai ter a gente vai ser caótico o negócio, né? Mas, tipo assim, eu nunca gostei de política, não quero defender nem dificultar ninguém, mas são pontos em que a gente percebe que realmente para vocês que vão se formar e vão para assistência, vocês vão enfrentar um grande desafio aí pela frente, tá? Olhem só, continuando aqui com o slide. O NASF deve aumentar a capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários, integrando os diferentes núcleos profissionais que compõem a equipe da Estratégia de Saúde da Família e a atenção básica. Ele usou uma palavra interessante que é o seguinte, ó, tanto em termos clínicos quanto sanitários. A atenção básica, como eu falei para vocês na última aula, o próprio nome já diz, base significa pilar, sustentação do serviço de saúde. Característica clínica envolve as características de adoecimento. As características sanitárias, muitas vezes, o ambiente que a gente vive. Olha que coisa interessante. Olha que interessante isso. No último ano,
que foi o ano que a gente viveu o maior agravamento da pandemia. Só lembrando que no início de 2021, nos 3 primeiros meses, morreram mais pessoas do que praticamente o ano todo de 2020 no Brasil, né? Então, percebeu-se que muitas mulheres, né, nesse período da pandemia, elas tiveram gravidez anembrionária. O que significa uma gravidez anembrionária? Ela é uma gravidez onde a mulher ela forma o saco gestacional, mas o embrião não é formado. Ela naturalmente expele esse saco gestacional ou é preciso fazer uma espécie de curetagem para tirar esse saco gestacional. Aumentou assim, de uma maneira incrível o número de mulheres que tiveram gravidez anembrionária. A gente já pode afirmar que isso tem relação com a Covid? Não, porque não tem estudos. Mas provavelmente deve ter alguma coisa aí que está fazendo essas mulheres, tantas mulheres, terem gravidez embrionária. Isso é uma coisa que nos preocupa? Sim. Descobrir explicação de doença não é só o laboratório lá da Fiocruz, não é só a Europa que tem que fazer isso. A investigação ela ocorre lá na atenção primária. Então eu pergunto para vocês o seguinte: vocês já imaginaram, por exemplo, o cara que está na estratégia de saúde da família e ele começa a ver que o fulano que mora naquela casa ele está tendo um sinal no meio da testa. Lá naquela outra casa ele passou, hoje tem outro com um sinal na testa. Ele talvez seja um dos primeiros profissionais que consegue identificar um surto, uma epidemia, uma pandemia, né? Então, as pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar a atenção básica como um elemento central de atenção à saúde. E não existe, como eu falei para vocês, falar sobre isso sem falar em educação e saúde. Questão sanitária é um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é de Abaetetuba, eu nunca me esqueci dessa cena. Ele fez faculdade junto comigo, foi a primeira vez que ele saiu de Abaetetuba, veio para Belém. E uma vez a gente foi lá na Praça Brasil com os colegas tomar um Guaraná. Lá na praça tem aquelas lixeiras de madeira que são presas, né, no ferro lá, que a gente coloca o lixo lá dentro. Uma dessas lixeiras tinha um furo embaixo. Se a gente jogava o lixo, ia cair no chão. E uma colega minha, ela abriu um chiclete, um bombom, né, colocou na boca e jogou o papel, né, dentro da lixeira. E o papel caiu no chão. Cara, ele falou assim: poxa, você não viu que a lixeira tá quebrada? Aí ele juntou o papel e falou: vamos guardar, quando a gente encontrar outra lixeira, a gente joga fora. Aquilo é muito estranho pra gente. É muito diferente. Porque as pessoas habitualmente não têm responsabilidade sanitária, né? As pessoas veem isso, até acham diferente, porque o cara hoje é muito prático você pegar, jogar ali no chão, né? Você simplesmente olha tal coisa, o pessoal critica, olha, porque aqui alaga a minha rua. Aí o pessoal faz drenagem e continua jogando lixo na rua, né? Então, gente, isso daí é uma característica para nós entendermos, né, que existe sim, é necessário sim haver uma preocupação, é necessário a gente ter responsabilidade sanitária dentro dessa característica, porque envolve muitas vezes o nosso processo de educação em saúde. Aí eu te pergunto o seguinte: às vezes o cara vai lá, a gente está falando de um mau comportamento. Mas às vezes a gente vai lá na unidade de saúde e vê, a gente está lá na estratégia de saúde da família e a gente vê uma senhora que o neto dela, que nasceu há pouco tempo, tem 1 mês, ele está muito doentinho e está com a imunidade muito fragilizada. O que é que a gente precisa entender? Será que a enfermeira e o médico que estão na estratégia de saúde da família conseguem resolver esse problema? Se elas conseguem, se eles conseguem, ótimo. Se não conseguem, vai para o NASF. E aí a senhorinha diz para a gente comunitária da saúde que ela vai chamar uma pessoa para benzer essa criança, né? O que é que o agente comunitário da saúde faz? Ele deixa ou não deixa? O que é que tu acha, Giancarlo? Pois é, o que é que acontece? Isso é importante para a gente entender um negócio que a gente já falou há muito tempo. Educação em saúde, ela, pois é, ela não vai contra a cultura. Ela respeita a cultura do indivíduo, contanto que não tenha malefícios associados, né? Então, gente, para a gente criar um maior fortalecimento dessa estratégia também e a confiança do usuário,
A gente precisa respeitar esses processos. Educação em saúde é isso. Eu não posso hoje, eu nunca vi a Rafaela na vida e vou chegar e falar, olha, tu tem que tomar agora essa água e comer 3 maçãs, porque ela vai falar, quem é o senhor? Né? Por que isso? É muito diferente. Se eu falar agora pro Giancarlo, o Giancarlo fica de cabeça para baixo, ele vai ficar porque ele já tem confiança em mim, né? E tudo mais. Então, o que é que acontece? Quanto maior for a aproximação, maior é a tendência do indivíduo seguir, né, o seu entendimento. Tudo bom, querida? Você não quer sentar aqui? Não? Tá bom. Bom, né, outra característica para aumentar o que a gente chama de resolutividade da atenção básica, né? Resolutividade é você tornar os processos eficazes. Por exemplo, se hoje o indivíduo ele tem uma sugestão de uma doença qualquer, ele vai marcar um exame na CESP. Vamos imaginar que ele está com uma suspeita de um tumor no estômago. E aí, o indivíduo leva 3 meses para fazer o exame de imagem. Tá bom esse tempo ou não? Tá, então vamos dar um outro exemplo. Ele foi lá na CESP para marcar o exame dele daqui 1 mês. Tá bom esse tempo? Tá Não, melhor, tá melhor do que o essa primeiro, mas sim, realidade né? aí tá difícil. Tá, Realmente, 3 a 6 meses aí, às vezes, a gente vê, dependendo assim, do tipo de exame, quanto mais complexo, como assim uma ressonância, mais demorado. A gente tem sim, queixas sim, de pacientes que ficam até 1 ano para poder marcar um exame, infelizmente. exato. Pois é, a nossa colega falou aqui de pacientes que às vezes levam 1 ano para marcar um exame. 1 mês é muito tempo, 1 ano é muito tempo. Para quem está doente, para quem tem um resquício de uma doença grave, 1 semana às vezes é muito tempo. Pois é, não é falta de serviço, né? Já se dizia, né? Eu já até comentei isso. Quanto mais hospitais a gente construir, mais doente vai ter. A gente precisa orientar a população a tudo que se tem. Ó, por exemplo, tirando a nossa aula de hoje, você já tinha escutado a palavra NASF alguma vez? Né? Já. Agora, por exemplo, o Giancarlo nunca ouviu. As pessoas às vezes não sabem o que existe. Então é difícil, porque não tem como o Giancarlo acordar e falar, vou no NASF, vou procurar mais proteção da família. Não, ele vai para o hospital, vai para um socorro. Então a falta de conhecimento leva a esse estrangulamento da atenção hospitalar mais direta. Pois é. Exatamente. Mas olha, essa questão, por exemplo, do exame, do atendimento, é uma coisa muito curiosa. Porque quando a gente fala desse processo preventivo, costuma-se dizer que as pessoas elas só aprendem depois que passam por um cenário meio caótico, né? Então, por exemplo, tu já imaginaste alguém, você que é super saudável, vocês são jovens, alguém chegar para vocês e falar assim, olha, vocês estão com uma coisa diferente no pulmão. Nossa, é diferente, doutor, mas tipo o quê? Não, olha, eu não tenho como afirmar agora. Vamos fazer um exame de imagem, um raio-x. Aí você vai lá e marca, olha, só tem para daqui a 14 dias. Tá ótimo. Tu marca daqui a 14 dias, aí tu não percebeu, nem perceberam que daqui a 14 dias é feriado do Dia do Trabalhador, por exemplo. Aí vão remarcar mais 10 dias. O meu avô passou por isso. O meu avô agora, esses tempos, ele estava com câncer de pele aqui no rosto. Ele foi pro Filoiola, ele fez uma cirurgia que ele tirou até a orelha, né? Então, a extensão da cirurgia dele foi do pescoço até um pouco atrás da base do crânio. E aí ele foi para casa, depois de muito tempo, 1 mês internado, ele foi para casa e faz o curativo diário com o técnico do Filoiola, que a gente paga. O médico falou para ele assim, é muito importante que a gente possa rever o seu curativo daqui a 1 semana. Tá bom. E o médico falou para ele assim, dia 21 de abril, volte aqui no hospital. Quando ele foi, falou, não, é feriado 21 de abril, a gente não tá fazendo consulta. Aí eu te pergunto, como é que um hospital, né, que tem referência em câncer, o cara que tem uma importância incrível ter que vir em 1 semana, não vai poder vir porque é feriado.
o médico não vai poder ver. E aí ele teve que ver uma semana depois, né? É só para vocês terem ideia, o enxerto dele necrosou, ele perdeu o enxerto. Então, vocês percebem? É uma coisa assim, besta, o feriado. O cara tá lá na casa dele. Eu nem digo que a culpa é do médico, porque às vezes é um regimento interno. Olha, feriado a gente reduz em 50% do mês de médico. E ele tá aí, né? Vai perder o enxerto, a gente não sabe se vai operar de novo ou não. Isso acaba virando uma realidade de milhões de famílias no Brasil todo, né? Professor, Pode falar, querida, fica à vontade. sem contar Sim, que tem aquela história de que quando quebra o aparelho, que passa um tempão, aí o médico faz aquela solicitação de exame e bota em cima assim, urgente. exato. Aí o cara já consegue longe para dedé a marcação. Quando Sim, chega no dia que ele chega lá e diz, olha, a máquina está quebrada. Aí quando é que eu volto aí? Não tem previsão. exato. Imagine o desespero dessas pessoas que ficam. Não tem como pagar, não tem como Pois fazer, é. nem tem Aí, previsão. aí, tu já pensaste, né? Aquela sensação de incapacidade que a gente chama, né? Aquela sensação de eu não tenho para onde correr, né? Nós não temos o que fazer, né? Então é complicado, porque, por exemplo, do meu avô, a gente tem como pagar, e olha, chamamos para fazer aquilo, tem a médica, olha, só para vocês terem ideia, a médica passou para ele uma espécie como se fosse um iogurte, mas não é um iogurte, como se fosse um suplemento proteico para ele tomar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Cada um custa R$ 16, né? Então são 3 por dia. Aí eu pergunto para vocês, como é que o cara que vem lá do interior, que não tem condições, aí vai pagar isso? Sim. Diga, querida. Sim, sim. Pois é. Exato. E aí, por exemplo, eu digo para vocês o seguinte: não estou criticando. Meu avô, ele era marceneiro. Meu avô sempre trabalhou muito exposto ao sol, né? Tanto que a orientação dermatológica que a gente tem hoje, que independente da cidade que você mora, você deve usar filtro solar todos os dias. Ninguém faz isso quase aqui, né? É muito difícil a gente ver alguém fazendo isso. E aí o que é que acontece? Se talvez naquele período ele tivesse um hábito que poucas pessoas têm hoje, que é o hábito preventivo de, por exemplo, estou rompendo o ano agora, início do ano eu vou fazer meus exames, vou no médico ver se está tudo bem, vou lá na unidade, a estratégia de saúde da família marca, gente. Ela fala, olha, está na hora de fazer o check-up, homens, mulheres, crianças. Talvez isso agora não estivesse ocorrendo. Só que a gente ainda tem um péssimo hábito de não agir preventivamente, né? Não é porque a gente tem quantos anos? 22 anos, né? Eu tenho 22 anos, eu não preciso porque eu ainda estou na flor da juventude. Não, não é isso. Não é porque, por exemplo, o Thiago tem 27 anos, né? Que você, olha, precisa ir com mais urgência do que outros. Não, não é isso, né? Idade não mostra nada, né? A gente precisa sempre agir precocemente, principalmente falando de questão genética. Vou dar um exemplo para vocês. Nos últimos 5 anos, a hipertensão arterial aumentou em populações entre 25 e 35 anos. São pessoas jovens, né? Por que a hipertensão aumentou nessa idade? Hábito alimentar, sedentarismo, né? Entre outras características. Vamos continuar aqui com os slides. Olhem só, o NASF, atenção básica, foi pensado para lidar com dois desafios históricos do SUS: integralidade e resolutividade. Será que se todos vocês 5 agora que estão aqui na sala de aula estivessem com uma dor de cabeça intensa, né? E eu mandasse vocês para uma unidade de saúde cada um de Belém, o Jurunas, Guamá, Terra, qualquer um para a unidade, será que todos vocês seriam atendidos da mesma forma? Será que todos iam fazer anamnese, avaliação familiar da mesma forma? Não. Isso mostra que há uma diferença no atendimento. A integralidade
ela quer significar um atendimento completo, respeitando as diversidades de cada um. Para as mulheres, você tem elementos diferentes, por exemplo, para os homens. Isso é importante ser considerado. Mas o atendimento ele tem que ser igualitário. Aí sabe o que vai acontecer? O Giancarlo vai chegar lá na unidade, onde o agente administrativo que trabalha lá é vizinho dele. Porra, Jean, não, vem pra cá, sai dessa fila. Vou logo te encaixar ali. Pronto, ele já pulou a fila. Isso é integralidade? Não, isso daí é se dar bem na situação, né? Aí, por exemplo, a Rafaela chega lá, a enfermeira que está atendendo não gosta dela. Ela, não, olha, diz que já acabou a ficha. Não vou atender essa menina, não. Diga. Sim. Claro. Pois é. E aí o que é que acontece? Aí, isso daí a gente já vai cair sobre essa outra palavra também, que é a resolutividade. Resolutividade, gente, é uma coisa interessante da gente falar, porque como a gente falou aqui, é um problema histórico do SUS, né? Então, a gente precisa valorizar mais esse processo educativo, porque agir sempre com intervenção é dar remédio, é fazer não sei o quê, isso não vai dar certo, né? Então, por exemplo, hoje tem pessoas que tomam, por exemplo, remédio para dormir toda noite. A gente encontra pessoas que passam por transtorno de ansiedade, estão com novos processos patológicos e a medicação ela não vai ser o suficiente para controlar isso. A gente precisa pensar em maneira educativa, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês. E eu acho que eu já até contei esse exemplo uma vez, mas eu gosto muito desse exemplo. Estava vendo um programa que passa num canal religioso. Eu não sei se é católico, evangélico, não sei. Aí eu sei que eles estavam fazendo uma terapia de casais, eu acho que comentei isso com vocês. E eles estavam falando com casais onde os homens eles estavam passando por disfunção erétil, por dificuldades para ter ereção e tudo mais. E aí eles abordaram primeiro o homem, depois a mulher e depois o casal juntos. E aí eles perguntaram para o homem o seguinte: você sabe dizer por que talvez você esteja passando por isso? E o homem muito ansioso, muito preocupado. Não, eu não sei o que aconteceu. Aí perguntaram para ele quando foi o primeiro episódio disso. Aí ele falou: olha, foi tal dia. Beleza. Então vamos contar uma semana antes desse episódio. Você lembra o que aconteceu tal dia? Olha, isso. E aí teve um desses dias da semana que ele falou que no trabalho tinha um colega que tinha falecido. Era um colega que jogava bola junto com outros amigos do trabalho. Eles ficaram chateados, tristes com isso, né, e tal. E a relação sexual que ele foi ter com a mulher foi, por exemplo, 3 dias depois da morte do amigo. Tá bom. E aí ele falou, e o que é que talvez preocupa você hoje? A preocupação dele não foi falar, por exemplo, o seguinte: eu estou com medo de não conseguir ter ereção novamente. Ele falou: eu tenho medo da minha mulher estar com outro homem, né? Porque na cabeça dele, o ato dele falhar já ia levar a esposa a procurar fora de casa. Uma visão machista, preconceituosa, né? E aí o que foi que aconteceu? O terapeuta disse para ele o seguinte: provavelmente você ficou muito triste com o que aconteceu e não estava preparado para ter relação ainda. O cara achou aquilo super estranho, mas como assim? O homem sempre tem que estar preparado. Outra observação machista. E aí juntaram, chamaram a esposa dele, e a esposa dele disse para ele uma frase que, como eu disse para vocês, que eu até comentei com vocês, ela falou assim: não foi o sexo que nos uniu. E se hoje
você não pudesse mais ter relação, eu estaria do seu lado. Pronto. Aí, se eu não me engano, 2 dias depois ele conseguiu ter relação normal. O que foi que aconteceu? Percebam como a informação, ela quebra o medo, ela quebra a ansiedade. Educação em saúde é isso, gente. Hoje vocês sabem que hepatosplenomegalia é aumento do fígado e do baço. Se tu chega para alguém que não tem conhecimento e fala assim, o senhor está com uma hepatosplenomegalia. Cara, acho que ele está morrendo. A palavra tão complexa como essa. Olha, eu acho que o senhor está com enxaqueca, mialgia. Ai, meu Deus, o que é isso? Né? Então, são coisas que a gente precisa nos aproximar para fazer com que esse processo de educação em saúde ele ocorra de uma forma mais produtiva. Olhem só, essas datas aqui, elas são nada mais nada menos do que um escalonamento de tempo que mostra algumas coisas importantes que envolvem, por exemplo, o NASF. O que é o mais importante desse passar dos anos ocorreu em 2011, relacionado ao número de profissionais que nós temos. Esse número de profissionais foi de 13 para 19. Então, nós temos agora um grupo profissional muito mais completo. Nós temos agora uma característica muito, vamos dizer para vocês, muito mais aproxima mais a necessidade do paciente do atendimento em saúde. O próximo escalonamento de tempo vai de 2013, né, a 2016. E aí o que a gente percebe? Nesses anos, o que foi valorizado ainda mais foi uma palavra chamada gestão, né? Como gerir esse serviço? É o que a gente tem falado aqui. Como reduzir o número de atendimento no hospitalar? Como ajudar todo mundo que necessita? Como mudar a visão dos profissionais? E foi a partir daí que a gente começou a aprimorar esse serviço. Muitos de vocês querem acabar a faculdade e fazer uma residência. Né? Se vocês forem ver, se eu não me engano, a residência que mais tem vagas na UEPA é a residência em saúde da família. Né? Não sei se vocês já viram se ainda é isso. Por quê? Que mais tem vaga. Por quê? Porque isso foi um pensamento de valorização da estratégia de saúde da família com o NASF. O aumento da capacitação de profissionais foi para a área. E a residência é uma dessas. Tanto que quem faz residência em saúde da família passa um período no NASF também. Entendeu? Tem. Eu acho que tem na UEP e na UFPA, não tenho certeza. Não, mas lá tem. Talvez não. Oi? Não, mas na UEPA tem, eu acho. Tem. Entendeu? Então, por exemplo, é uma oportunidade que se tem você ter a sua especialização, ganhar um valor e se aprimorar na área. Tá? Então, olhem só. Hoje, gente, tem uma outra coisa interessante para a gente falar que é o seguinte: NASF não é, né? Porque a gente pode achar que é tão prático, não é, por exemplo, o Helder hoje falar assim, gente, eu vou comprar 1 milhão de tijolos e vou construir 10 NASFs aqui em Belém, né? Não é simplesmente levantar e botar um enfermeiro médico para trabalhar, assim como a estratégia de saúde da família. Um NASF, ele precisa de um destinamento de recurso mensal. É um recurso para criação dos programas educativos. Não é... Olá, tudo bom? Não é, por exemplo, rapidinho. Gente, vocês são qual semestre? Quinto, enfermagem. Eu acho que é lá na outra sala, né? Vocês vão ter aula comigo hoje também, né, Adilson? É só 10 horas, tá? Aí eu acho que é lá no outro corredor, tá? Mas depois eu posso confirmar para vocês. E aí o que é que acontece? Você precisa de um recurso que possa pagar por isso. Então, olha só, o NASF1 aí na tabela, que é o mais complexo de todos, ele atende de 5 a 9 estratégias de saúde da família. Ele precisa de um custeio mensal de R$ 20.000. Um NASF2 necessita de um custeio mensal de R$ 12.000. E um NASF3, um custeio mensal de R$ 8.000. Né? Então, mensalmente, o NASF precisa desse recurso. Tá? Isso ocorre, gente, também no SAMU. Tá? SAMU, por exemplo, tem muito município daí que ganha ambulância.
olha, ganhou do governo do estado uma ambulância. É por que a ambulância fica parada lá? Porque não tem recurso para manter. Porque obrigatoriamente quem tem ambulância tem que ter, por exemplo, destinado por mês R$ 8.000 para combustível. Se não tem, não tem. Então é mais complexo do que a gente imagina, tá? Olha só, essa aqui é a lista dos profissionais que compõem o NASF. Assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico acupunturista, médico do trabalho, médico geriatra, médico ginecologista obstetra, médico internista que é generalista, né, clínica médica, médico homeopata, médico pediatra, psiquiatra, médico veterinário. Por que tem médico veterinário? Eu não vou nem responder para vocês. Tem médico veterinário porque hoje. Doenças, professor, causadas pelos animais. Exatamente, porque hoje nós temos também as famosas zoonoses, né? São doenças, às vezes, relacionadas também a animais, a gente precisa ter profissional, às vezes, para fazer orientação, tá? Nutricionista, psicólogo, profissional de arte, educação, professor de educação física, professor de saúde sanitarista e terapeuta ocupacional, né? Diga, meu amigo. Acupunturista é aquele que utiliza aquele tratamento oriental baseado em agulhas, entendeu? E o homeopata é aquele que utiliza terapêutica tradicional, natural. Ao invés de tomar um paracetamol, ele te apresenta terapias alternativas, medicamentosas ou não, para tu não estar colocando. Exato, para não estar, por exemplo, tomando medicação direto, entendeu? Então, ó, vamos dar um exemplo. Giancarlo chegou lá, eu estou com disfunção erétil. Em vez de dar uma sildenafila para ele, com a medicação para isso, vão, olha, você pode tomar um guaraná, que não sei o que e tal. Sildenafila. Até parece que ele não sabe, né? Sim. Vamos continuar aqui. Isso aqui, gente, é um gráfico importantíssimo. Só para mostrar para vocês o seguinte: nós temos o que a gente chama de NASF credenciado, tá? E NASF implantado. São aqueles que já têm o recurso próprio direcionado. Em 2008, nós tínhamos 415 NASFs credenciados. Esse valor, em 2017, cresceu para 5.987. Em 2008, nós tínhamos 395 NASFs implantados, né? Agora, em 2017, em 2017 nós tínhamos 4.829. Ou seja, foi um aumento vertiginoso, como eu falei para vocês, tá? E olha que coisa interessante. Quando a gente fala dos profissionais que compõem o NASF, né? Olha que interessante. O profissional que mais está presente no NASF é o fisioterapeuta, né? Os três mais presentes é o fisioterapeuta, o psicólogo e o nutricionista. Em 2017, nós só tínhamos 2 médicos acupunturistas no Brasil todo cadastrados no NASF, né? Ou seja, um número muito. Hã? O enfermeiro está lá na estratégia de saúde da família, tá? O enfermeiro está lá na estratégia de saúde da família. Aí, como o NASF já é uma área mais aprimorada, se ele precisa do enfermeiro, ele fica lá na estratégia de saúde da família, entendeu? Certo? Gente, eu vou pegar ali só a caixa de som para o pessoal que está aqui na sala de aula. E vou compartilhar aqui um vídeo sobre o NASF com vocês, tá? Só um momento, por favor.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá bom. Vou espelhar aqui o vídeo. Só um Agora minuto. sim. Pessoal, vocês que chegaram a escutar o início do vídeo, sim ou não? Sim. Sim, só um pouquinho. Agora. Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo da série de 10 anos do NASF. E hoje o tema é saúde mental. Para começar nossa conversa hoje, é importante a gente lembrar que falar de saúde mental no NASF, ou falar de saúde mental na atenção básica, não é somente falar dos casos mais graves ou das questões referentes a problema na relação com álcool ou outras drogas ou coisas do tipo. Falar de sofrimento mental na atenção básica é, sobretudo, falar da questão do sofrimento psíquico e das estratégias que o NASF tem de contribuir para as equipes de saúde da família para a promoção de saúde mental nos territórios. Pensar a promoção de saúde mental é, inclusive, pensar atividades, ações que possam ampliar os laços comunitários e as estratégias de proteção que as pessoas podem ter, as pessoas dos coletivos podem ter nos seus territórios, próximos às suas famílias, próximo ao lugar onde vive. A equipe de NASF pode ajudar bastante as equipes de saúde da família que apoiam para pensar essas estratégias de ampliação dos laços comunitários e da proteção que as comunidades podem oferecer para as pessoas que participam dessa comunidade, e pode ajudar também a equipe de saúde da família, as equipes apoiadas, a avaliar qual é a forma que elas têm de acolher o sofrimento psíquico. É bastante importante que a equipe de NASF esteja atenta a qual é a possibilidade das equipes de saúde da família de atenderem esse sofrimento psíquico. Como que as equipes estão preparadas para acolher as pessoas que chegam e como que as equipes de saúde da família estão preparadas para escutar o sofrimento que chega, para conseguir lidar com ele, para conseguir acolher sem, de alguma maneira, negar esse sofrimento ou, de uma maneira quase que sem interação, devolver as pessoas ou encaminhar as pessoas que chegam com algum sofrimento psíquico para algum outro ponto de atenção. As equipes de NASF podem ajudar as equipes de saúde da família a fortalecer esse acolhimento, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis de compartilhar o seu sofrimento na atenção básica e saber que esse sofrimento compartilhado vai ser acolhido e atendido pelas equipes de saúde da família com o suporte das equipes de NASF. Pensando nesse ponto do acolhimento e do que a equipe de saúde da família é capaz de suportar, em relação ao sofrimento psíquico que chega para ela como pedido de atendimento, é muito importante que as equipes de NASF consigam respeitar os limites das equipes de saúde da família. As equipes precisam ser qualificadas, acompanhadas, e aí o atendimento compartilhado pode ser uma estratégia muito importante de ajudar nessa construção, porque as equipes de saúde da família não precisam se sentir obrigadas a atender. É muito importante que o NASF ajude as equipes a conhecer os seus limites, que a gente respeite esses limites e que vá trabalhando, e aí o NASF também tem uma atuação importante nesse sentido, para ajudar a ir trabalhando na ampliação desse limite do acolhimento do sofrimento das pessoas que vão chegar. É muito importante que as equipes de NASF consigam contribuir para as equipes de saúde da família para que elas se sintam apoiadas, inclusive nas suas limitações, e que elas sintam que vão ter na equipe de NASF um suporte para aprenderem com esse acolhimento e para se sentirem cada vez mais fortalecidas de ouvir questões, as mais difíceis possíveis, de uma maneira tranquila e podendo sempre ofertar às pessoas a tranquilidade para que elas possam chegar e compartilhar o seu sofrimento. Nós falamos de como os casos mais graves podem ajudar na qualidade, na qualificação da escuta da estratégia de saúde da família com o apoio do NASF, mas também precisamos falar bastante de que esses casos mais graves não são os que mais chegam para a estratégia de saúde da família. Os estudos e a literatura, de uma maneira geral, nos informam que os casos mais presentes na atenção básica, na estratégia de saúde da família, são, sobretudo, os casos do sofrimento que a gente vai chamar de leve ou moderado. Uma estratégia interessante para as equipes de NASF se aproximarem das equipes de saúde da família que apoiam
é estar muito atento a esse sofrimento mais leve e moderado, porque ele vai ser o mais presente. Ele vai ser o que vai aparecer em consultas de pré-natal, em consultas de acompanhamento da mulher e da criança, das pessoas que chegam para as consultas de uma maneira geral e que vão aparecer nos pequenos detalhes, né? A relação com a ansiedade, relação de depressão, questões referentes à violência ou ao medo que as pessoas têm de circular nas comunidades onde moram, são questões que vão aparecer o tempo todo para as equipes de saúde da família, sobre a perspectiva do sofrimento psíquico. É crucial que as equipes de NASH estejam próximas às equipes de saúde da família para fazer com que esse sofrimento mais leve que chega às equipes de saúde da família seja respeitado e seja entendido como legítimo. Para que a gente amplie essa qualidade de escuta, a pessoa que leva, a família que leva, o território que leva o sofrimento precisa ser respeitado desse lugar de sofrimento. E nesse sentido, as equipes de saúde da família também vão se sentir muito ansiosas de ter que resolver os casos de saúde mental que chegam para ela. O NASH também tem um papel nesse sentido de poder ajudar a equipe a lidar com a sua própria ansiedade. Aí a parceria do NASH, os atendimentos compartilhados, a escuta conjunta, a possibilidade de fazer atendimentos coletivos, vai instrumentalizar a equipe de saúde da família a lidar com essa ansiedade. Nós falamos das questões mais específicas do campo da saúde mental, para o atendimento, para a parceria do NASH, a equipe de saúde da família, mas o NASH também vai ter um papel em discutir com essas equipes quais são as ações de saúde mental que todos os profissionais da atenção básica podem fazer. Além das questões específicas do que o NASH pode fazer, o NASH também vai ter um papel para discutir com as equipes que apoia o que são as ações de saúde mental que todos os profissionais da atenção básica podem fazer. As ações de saúde mental na atenção básica não estão conectadas somente com o NASH. Elas também estão conectadas à atenção básica como um todo. As equipes de saúde da família, a estratégia de saúde da família faz ações de saúde mental. O NASH ajuda a apoiar e qualificar. Então, essa discussão do que é comum a todo mundo da atenção básica nas ações de saúde mental é também um papel do NASH. Uma outra ação que a equipe de NASH pode ajudar a equipe de saúde da família nessa relação de apoio é sobre os casos que mais chegam de sofrimento psíquico, por exemplo, questões referentes à intoxicação por conta da ingestão de álcool, questões referentes a suicídio, questões referentes à depressão, é a construção de protocolos de acolhimento. A equipe de NASH pode ajudar na sistematização das questões epidemiológicas mais prevalentes. Se um território tem muita questão em relação ao suicídio, muitas questões numa relação mais destrutiva com álcool e outras drogas, a equipe do NASH pode estar ajudando essa equipe de saúde da família apoiada a construir protocolos mínimos de atuação. Como atuar num primeiro atendimento para esses casos que chegam muitas vezes, que têm uma alta prevalência. Para os casos com uma alta prevalência, que acontecem muito no território, não vai ser necessário ter uma discussão sempre no caso a caso. Já que se acumulou sobre alguns casos discutido entre a relação da equipe NASH e saúde da família, esses agravos que mais chegam para a equipe de saúde da família já podem estar sistematizados num protocolo de ações mínimas de acolhimento, de primeiras estratégias de cuidado, de formas de escuta, para que isso não precise ser sempre discutido a cada caso. Outro elemento nessa relação da equipe de NASH com a equipe de saúde da família, pensando as ações de saúde mental, é o uso da cidade ou como a equipe de NASH pode contribuir para a equipe de saúde da família, usar a cidade como uma estratégia de cuidado, uma estratégia de ampliação da clínica. A inclusão dos espaços da cidade no cuidado será uma estratégia também de ampliação da forma que a população vai entender a atenção básica, que a população vai poder contar com a atenção básica, fazendo que a atenção básica saia da unidade e ocupe o espaço da vida, o espaço da cidade, o espaço onde as pessoas circulam, inclusive incorporando o sofrimento como uma forma de convívio. Não é porque as pessoas têm problema na sua relação com álcool e outras drogas, problema na relação com a depressão, com a ansiedade, com a loucura de um modo geral, que as pessoas precisam estar excluídas do convívio da cidade. Muito pelo contrário. O NASH pode contribuir na ocupação do espaço da cidade com o sofrimento, para que o sofrimento possa ser acolhido não só pelas equipes de saúde, mas também pela comunidade em geral, pela população que convive com todos. Esse é um dos temas que a gente quis discutir com vocês. E um outro tema que a gente também vai trazer para essa discussão é o campo da reabilitação na atenção básica e no NASH. A gente se vê.
Bom, gente, por que foi importante a gente falar, né, a respeito desse vídeo? Para a gente entender como é que cada parte específica age, né? Então, vocês viram esse rapaz falando sobre essa questão da saúde mental no NASF de uma maneira tão, né, generalizada. A gente tem várias perspectivas sobre isso e a gente está falando só da saúde mental, né? Então, imagina o que é falar sobre a fisioterapia, sobre a reabilitação, sobre os atendimentos nutricionais. Isso mostra a grande complexidade que nós temos envolvendo um NASF. A nossa torcida é que a gente tenha um crescimento maior dessa estrutura, né, futuramente, e que a gente possa ter uma estrutura capaz de abordar as necessidades da população, para a gente tentar tirar essa sobrecarga, por exemplo, dos hospitais. Tá bom? Pessoal de casa, alguma dúvida? Valdenes, Mônica, Anissa, Marta, Aline? Não, professor, tá tudo ok. Não. Tranquilo. Peraí, gente. Liga a luz aí para mim, por favor. Isso. Só um momento, gente. Que eu não tô com vocês. Deixa eu só substituir aqui um cabo. Só um minuto. Pronto, gente. Eu acho que agora eu tô ouvindo vocês. Alguma dúvida que eu não tinha escutado anteriormente? Não, por enquanto não. Não? Não, professor, tudo bem. Tá ótimo, gente. Então, olha só. Vou encerrar por aqui. Estamos em reta final já, como eu falei para vocês. Daqui a pouco a aula de vocês já estará na plataforma, tá? Qualquer dúvida, é sempre me procurar pelo WhatsApp, qualquer coisa, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo enorme e bom dia, tá? Bom dia. É, professor. Bom dia. Tchau, tchau. Até logo.